Olá, meu nome é Rodrigo Ashikawa, economista aqui na Principal do Brasil, e hoje eu vou comentar um pouco sobre a atualização no cenário global e doméstico desse último mês de junho. Com relação ao cenário global, o mês de junho ele foi marcado por uma certa redução do ruído geopolítico, com a assinatura do memorando de entendimento entre Irã e Estados Unidos e a retomada do fluxo no Estreito de Hormuz, contribuindo por uma queda relevante dos preços do petróleo nessas últimas semanas. E essa queda dos preços portanto, reduzindo também os riscos de cauda associados à economia global que a gente vinha alertando ao longo dos nossos últimos calls. E países, né, que são mais sensíveis ao comportamento do preço do petróleo se beneficiando dessa queda dos preços internacionais. A Europa, por exemplo, que vem sofrendo com pressões inflacionárias relevantes ao longo dos últimos meses e que acabaram culminando, né, na retomada de altas de juros por parte do Banco Central. Agora, com essa acomodação do petróleo, essas expectativas para novas altas de juros pelo Banco Central já vêm se reduzindo de forma significativa. Mas por outro lado, né, no caso dos Estados Unidos, acho que a discussão econômica segue um pouco descolada do comportamento do petróleo. E o cenário econômico americano muito mais ligado à resiliência da atividade doméstica, estabilização do mercado de trabalho e até riscos de inflação de curto prazo, ligados mais a questões de inteligência artificial do que propriamente ligados ao comportamento de preços de energia. E com isso, o balanço de riscos, né, para o Banco Central americano tem apresentado um balanço mais hawkish aqui no curto prazo, né? E na sua última decisão, o Banco Central já apresentou projeções de inflação mais pressionadas e até mesmo indicações de que altas de juros não podem ser descartadas aí nesse momento. E uma reunião que ganhou aí até mais relevância por ter sido a primeira decisão sob o comando do Kevin Warsh como novo presidente do Fed, no qual ele defendeu um compromisso com a meta de inflação de 2% e indicou também mudanças que podem vir a acontecer na comunicação e que podem trazer menor visibilidade sobre os próximos passos. A gente acredita ainda que o cenário base ainda é de manutenção de juros nos Estados Unidos nesse ano de 2026. A gente acredita que num ambiente onde as expectativas de inflação seguem bem comportadas e seguem ancoradas, isso permite o Fed a observar mais dados por um pouco mais de tempo, e à medida que esses choques temporários tendem a se acomodar, podem reduzir, né, os riscos de altas de juros por lá, né, nos Estados Unidos, mas a discussão sobre política monetária tem de fato ali, né, esquentado bastante ao longo desse último mês de junho. E além disso, acho que para os próximos meses também ficaremos de olhos em outros temas super relevantes no mercado lá fora. Acho que o primeiro deles é a questão de tecnologia, em especial o comportamento de algumas empresas ligadas ao tema de inteligência artificial e toda a volatilidade que a gente tem visto nesse setor de chips e semicondutores e que acabam levantando questionamentos sobre a sustentabilidade desse rally ao longo dos próximos meses, isso sendo relevante do ponto de vista, né, de fluxo de investimentos para outras regiões. E um último tópico sendo geopolítico e a sustentabilidade, né, desse acordo entre Irã e Estados Unidos e até que ponto esse acordo entre os dois países consegue ter uma duração mais sustentável ou se voltamos a ter ruídos reforçando a fragilidade dessas negociações. Agora, com relação ao cenário doméstico, esse último mês de junho ele foi marcado pela continuidade da piora dos nossos ativos locais. Tivemos ali uma piora da bolsa, estresse da curva de juros e uma nova desvalorização cambial nesse último mês. E acho que nesse sentido, né, além de um ambiente global mais desafiador para economias emergentes, diante de um dólar mais fortalecido, juros globais mais pressionados, acho que fatores também idiosincráticos aqui do Brasil seguem mantendo ali um nível de incerteza bastante elevado no nosso cenário local. Acho que um primeiro ponto super importante, né, é a redução do espaço para cortes de juros por parte do Banco Central e que possui, né, explicações bastante evidentes, né, pois seguimos ali em um ambiente no qual a atividade econômica permanece bastante resiliente, tanto pela força do mercado de trabalho, como também ali, né, pelos estímulos fiscais que têm sido colocados em práticas, né, ao longo dos últimos meses. E fora isso, um cenário no qual as expectativas de inflação, especialmente ali de prazos mais longos, seguem ali acima do objetivo do Banco Central. E acho que essa combinação
forçou, né, e força o Banco Central a considerar um ciclo de juros mais curto do que esperado anteriormente. Para frente, a gente acredita que o Banco Central até tenha espaço, né, para mais um corte residual na taxa Selic, porém, mesmo com esse corte, uma taxa de juros que deve permanecer, né, em níveis elevados por um pouco mais de tempo. Outro fator ali bastante relevante para o cenário continua sendo o fator eleitoral, e que nesse último mês aqui para cá não produziu aí, né, uma maior visibilidade sobre o resultado final. De um lado, a gente vê o governo Lula utilizando de forma bem relevante ali a máquina pública, né, para reverter esse quadro de popularidade baixa da atual administração, enquanto que do outro lado percebemos uma certa desorganização da campanha da oposição, né, com o candidato Flávio Bolsonaro lidando com ruídos internos, desde a divulgação do áudio do Daniel Vorcaro e agora mais recentemente com a divulgação do vídeo da Michelle Bolsonaro, que mostra ali, né, conflitos internos dentro mesmo ali da própria família. De modo geral, a gente ainda espera, né, uma eleição bastante apertada. Como a gente vem comentando, né, ambos os candidatos sofrem de rejeições bastante elevadas, o que mantém, né, uma corrida eleitoral bastante em aberto, né, para outubro, tá? Então, em suma, um cenário local que demanda, né, um pouco mais de cautela e que o mês de junho reforçaram ali algumas incertezas do ambiente doméstico, né, um ambiente global que já tem sido menos favorável para mercados emergentes e aqui do lado doméstico, né, um menor espaço para cortes de juros no curto prazo e maiores incertezas eleitorais, né, que diminuem aí a visibilidade em relação aos próximos meses.